A paz do Senhor, meus irmãos. No exato momento em que começam as chuvas aqui em Apucarana, nós estamos também dando início à nossa aula de número 98. Nesta oportunidade, nós bendizemos ao Senhor, louvamos a Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de termos vida, saúde, de podermos estar na Sua presença para realizarmos o trabalho na Sua obra, na causa do Seu reino. Para nós é uma satisfação muito especial podermos estar aqui e ainda compartilharmos com cada um de vocês desses momentos tão agradáveis os quais o Senhor nos proporciona. Pena que nas quartas-feiras é apenas 1 hora o tempo que nós temos para poder estar aqui compartilhando com os irmãos das nossas experiências de vida e também conhecimento através das respostas às perguntas que os irmãos têm enviado, as quais o pastor Ciro Zibordi sempre tem cooperado para realizar esse trabalho, responder as perguntas, as dúvidas que os irmãos têm. E nós queremos aqui aproveitar já o tempo para a leitura bíblica do texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 4, a Bíblia diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e aqui ele está ensinando a igreja a respeito dos dons espirituais. Ele está respondendo para a igreja, dando orientação a respeito dos dons espirituais. E esse texto tem ligação direta com a pergunta que será a primeira que nós estaremos respondendo já. Vamos aqui já trazer o pastor Ciro para que a gente possa estar iniciando a nossa transmissão de hoje. Pai, senhor pastor Ciro, conte a bênção. Paz do Senhor, pastor Hércules. O irmão estava falando aí que começou a chover aí, não é? Pois olha, rapaz, deu umas trovoadas e começou a derramar água. Aqui também tem chovido muito, né? A gente até nós estamos, em oração pela cidade de Petrópolis, a cidade imperial, né? A região serrana do Rio de Janeiro, não só Petrópolis, como aquelas cidades ali da região, todas essa época do ano, todo o ano também sofre com as chuvas, com a descida que acaba acontecendo dos morros que estão ali, enfim, as casas que são construídas também nessas regiões, e isso acaba potencializando a situação dramática que o povo vive ali, né? E Petrópolis esse ano atingiu muito, inclusive chegou a atingir até o centro histórico, né? Então, afetou, além de aqueles lugares que, lamentavelmente, tem ali algumas casas em locais de risco, né? Encostas, né? Mas a chuva foi tão intensa que acabou atingindo lugares que o pessoal achava que assim não seria atingido, mas foi também, né? Então, a gente está nós estamos assim até surpresos, né? E agora ainda há, né? Eu não sei o número de vítimas fatais, me parece que tinha passado de 50 ou 60 já, né? Agora à tarde a Eliane tinha visto a reportagem dando conta de 66 vítimas. Terrível, É muito. Terrível.
E tem uma Muito, previsão, e tem previsão de chuva ainda maior para essa madrugada na região ali, né? Nós estamos vendo a previsão, muito triste. a, chuva com potencial muito grande para alagação, né? Para os alagamentos. E aí a É, gente imagens, lamenta. imagens muito tristes. Inclusive, os vídeos que eu pude ver, deu para perceber locais muito conhecidos, igrejas, né? Lugares de igrejas que eu conheço ali. E realmente é algo que nos deixa assim tristes, né? Com Mas certeza. orando, estamos em oração, né? Pelos nossos irmãos e por todos, né? É Ali a da população, é a cidade. população em geral sofre, porém, nessa circunstância, aqueles que têm menos recursos acabam sofrendo ainda mais. Ainda mais, Então, verdade. ainda hoje um irmão que segue o seu perfil e também o do CETAD, ele perguntou se o problema é... A irmã Eliane é uma benção, viu, Ciro? Falar para você, a irmã Eliane é uma benção. Ela já veio aqui, ó, com um copinho de água que não é nada pequeno, é sarado. Ela sabe que Olha, sem água eu não vou longe, né? bom, Mas o irmão está muito bem. o irmão perguntou se o alagamento que estava vendo era na sua cidade. Eu falei, não, o pastor Ciro mora em Niterói, que é outra região, já ali, a região metropolitana da cidade do Rio, e a cidade onde está acontecendo isso daí já é na região serrana do estado do Rio. Aqui Mas tem é chovido. lamentável. Aqui tem chovido também, né? E aqui também é preocupante quando chove, né? Mas não tem, graças a Deus, não tem havido assim prejuízos, né? Grandes como o que tem ocorrido na região serrana, né? Ali realmente é complicado. Eu tenho ouvido alguns especialistas falando, né, que ali seria necessário fazer uma obra grande que levaria ali pelo menos uns 10 anos para minimizar, né? Só que no Brasil tem esse problema de que muda de partido, né, que está no comando da cidade, aí já o que entra acaba interrompendo As as obras do obras que o outro, outro estava fazendo e tal, e desvio de dinheiro e tanta coisa. E, lamentavelmente, a cidade continua na mesma situação, né? E a situação cada vez pior, porque eu me lembro, quando eu vim morar no Rio de Janeiro em 2001, eu fui pregar, eu fui pregar em Teresópolis, bem próximo do Natal, né? Acho que era na véspera de Natal. Quando eu voltei, eu peguei uma chuva terrível na estrada e naquela ocasião Deus nos deu um livramento, porque foi ali a estrada estava terrível, parecia um rio, para não ter uma ideia. às vezes Aquela, os irmãos não têm a noção, mas eu já peguei isso também. A então, parecia, chuva, toda a correnteza de enxurrada é, corre em cima da pista. em cima da pista, parecia um Né? rio, não dava para parar, porque ali parar seria pior. Eu fui descendo, Deus me trouxe, né? Foi milagre, né? Que eu cheguei até Niterói. Quando eu cheguei em Niterói, estava tudo alagado. Aí eu fiquei esperando num lugar. Eu estava com a minha esposa na época. Ainda não tínhamos a Júlia, né? Em 2001. E naquela ocasião morreram mais de 50 pessoas, só em Petrópolis e Teresópolis, ali, né? Naquela região. Uhum. Depois, em 2011, 10 anos depois, tivemos aquela tragédia terrível que morreram cerca de 1.000 pessoas ali, né? Naquela Muita região. gente. E agora essa, lamentavelmente, parece que de 10 em 10 anos a coisa se repete e se não houver realmente um trabalho ali de fazer essas obras que são necessárias para a cidade se tornar um pouco mais resistente, né, a essas grandes chuvas, né, Fica infelizmente difícil. isso vai se repetir, porque aí é problema do homem, o homem tem que agir, né. O pessoal gosta de pôr a culpa em Deus, mas aí são os governos que não estão fazendo a sua parte, né? Com Os certeza. governantes, né? Os governantes. O que dizer dos governantes? Olha, esse ano nós estamos tendo uma oportunidade ímpar. Ali É pelo mês de verdade. outubro, né? Pelo mês de outubro, de dar uma resposta à altura a essa gente que ocupa cargo eletivo, que deveria pensar no bem do povo, mas na verdade não faz. É, Então o povo vai ter a oportunidade de
promover uma mudança. E a gente espera que, de fato, o povo tenha essa consciência, né? Essa consciência que é tão necessária. Meu pastor, vamos dar início aqui com a pergunta que foi enviada pela irmã Vanessa Talmide. Antes, dizer para os irmãos que já estão conosco na live, caso você queira deixar alguma pergunta, é só você escrever ela aqui no comentário, não é? O Bruno, que está conosco, ele vai tomar nota e aí nós vamos acrescentar a sua pergunta na relação que nós trazemos para ser respondida nas lives consecutivas, nas que virão, não é? Então, é assim que funciona o nosso trabalho aqui. As perguntas que nós vamos responder hoje aqui são perguntas do mês de outubro, novembro do ano passado. Não é? Então, veja que é uma quantidade significativa de perguntas que não vão ficar sem respostas, porque agora nós vamos ter essa aqui. Ó. O que é palavra de conhecimento? Eu li a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, só que a minha tradução, ao meio da revista e corrigida, não usa a palavra de conhecimento, usa de ciência. Mas esta é a pergunta que foi feita aqui pela nossa irmã Vanessa Talmide. Muito bem. Palavra do conhecimento, a leitura que o irmão fez aí nos ajuda a introduzir, né, a nossa resposta. Porque palavra do conhecimento é um dom. Palavra de conhecimento ou palavra de ciência, né? É um dom é um dom espiritual, né? É um dos dons espirituais, mas que está dentro, teologicamente falando, daquele grupo de dons que também tem subgrupos, né? Mas é considerado o grupo dos dons congregacionais. Porque a Bíblia no Novo Testamento, falando de dons que são dados à igreja mediante a instrumentalização ou as ministrações do Espírito Santo, a Bíblia fala de duas categorias gerais de dom. Os dons ministeriais e os dons congregacionais. Por que nós fazemos essa distinção para explicar didaticamente? Porque alguém dirá, não tem esse termo no Novo Testamento. Muitos termos não estão na Bíblia, mas nós empregamos, e eles têm base na Bíblia, porque são termos teológicos, e especialmente dentro da nossa teologia pentecostal assembleiana. Não é? Qual a distinção que nós fazemos entre dons ministeriais e dons congregacionais? Os ministeriais são dons residentes, ou seja, são dons que não são apenas distribuídos ou dados momentaneamente para a congregação, mas são dons em que ficam conosco, de fato. Eles residem em nós, eles são residentes. Então, por exemplo, o dom de pastor. Pastor tem uma chamada. Então, tem a ver com chamada de Deus. Agora, o dom de profecia, por exemplo, não é a mesma coisa. Porque o dom de profecia vem sobre uma pessoa, ela profetiza, ela é usada com o dom de profecia, mas não é um dom, não é uma chamada. A pessoa não tem uma chamada para ser profeta nesse sentido. Como muita gente equivoca-se ao dizer, eu sou profeta. Não. Existe o pregador que tem uma chamada de Deus, que é chamado de profeta. Não confunda o dom ministerial de profeta com o dom congregacional de profecia. Claro que a pessoa que profetiza, ela também é chamada de profeta, porque Paulo diz, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas não é a mesma coisa de um profeta que tem um dom residente. Então, há que se distinguir isso, dons residentes e dons que não são residentes. Ou seja, dons ministeriais e dons congregacionais. No caso da palavra da sabedoria, eu disse que existem subcategorias, né? Existem 2 categorias gerais, ministeriais e congregacionais, e dentro dos dons congregacionais você tem subgrupos. Ou seja, você tem os grupos, você tem os dons de elocução, você tem os dons de poder e você tem os dons de inspiração, que são 9, como está lá em 1 Coríntios 12. Não são necessariamente 9 dons, mas 9 manifestações da parte do Espírito, que algumas delas
se manifestam de maneira multifacetada, como, por exemplo, os dons de curar, está no plural, o discernimento dos espíritos, ali também no original, no grego, né? Você vê que ali tem uma indicação de pluralidade. Então, são grupos, por assim dizer. A palavra da sabedoria, ela entra justamente nos dons de inspiração, que são 3. Quais são os dons de inspiração? Palavra da ciência, né? Eu estou respondendo sobre a palavra da ciência. Mas dentro dos dons de inspiração, você tem palavra da sabedoria, você tem palavra da ciência e você tem o discernimento dos espíritos. Ou seja, são capacidades, são dotações que vêm sobre o crente num determinado momento para que ele execute bem até mesmo o seu ministério. Por exemplo, o pregador, ele tem uma chamada, ele tem um ministério. E ele pode, no momento que ele está estudando a palavra, ou no momento até que ele está pregando a palavra, quem prega ou ensina a palavra sabe bem o que é isso, ele pode receber uma inspiração, ele pode receber uma palavra de conhecimento. Não é conhecimento propriamente dito, é palavra de conhecimento. É palavra de ciência, assim como também palavra de sabedoria. Agora, não vá confundir sabedoria com ciência. A sabedoria é uma habilidade pela qual você usa bem o conhecimento que você tem, né? É uma habilidade para situações adversas, como aconteceu com Salomão, por exemplo, naquele caso lá das 2 mulheres que estavam disputando uma mesma criança, e Salomão disse, traga a espada, e falou, vou dividir ao meio, fica metade para uma, metade para outra, e a verdadeira mãe, claro, falou, não, de maneira nenhuma, não vai matar o meu filho. E aí Salomão disse, então essa é a mãe, porque a mãe é que está preocupada com a vida do filho, a outra não estava nem aí com nada, não fica para mim, também não fica para ela, então estava pensando mesmo em que a outra não ficasse com a criança. E a verdadeira mãe falou, não, então deixa com ela, se é para matar, não vai, pode ficar com ela mesmo, né? Então veja, foi uma sabedoria, foi uma inspiração da parte de Deus, ali um exemplo, né, no Antigo Testamento, de como a sabedoria que vem do alto, a Bíblia diz que a sabedoria vem do alto, né, se manifesta na vida daqueles que servem a Deus. Agora, palavra da sabedoria dentro desse contexto dos dons congregacionais, ou palavra da ciência, né? Na verdade a pergunta é sobre palavra da ciência. É um conhecimento, é uma palavra que vem da parte do Espírito, uma inspiração para você entender a palavra, para você entender as revelações profundas de Deus, né? Às vezes até mesmo na pregação, já aconteceu comigo, de eu preparar uma mensagem e na hora que eu estava pregando, me veio algo totalmente novo, que eu não tinha pensado. E olha que eu já tinha lido vários livros, consultado vários comentários, e aquela inspiração não tinha vindo. Mas quando eu estava pregando, me veio uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento. Então, é isso que nós podemos dizer sobre esse dom. É um dom, é uma palavra, não é um dom residente, é uma inspiração, é um dom momentâneo que pode vir sobre qualquer crente batizado no Espírito Santo. Porque ali quando Paulo fala de dons congregacionais, claramente ele está se referindo, né, à congregação que já fala em línguas, a congregação que já recebeu da parte do Senhor, claro, o batismo no Espírito Santo, que tem como evidência inicial, mas não a única, o falar em línguas da parte do Espírito Santo. Maravilha, a diversidade de operações, diz o texto do versículo 6, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Oportunamente, o Espírito Santo, então, faz com que alguém receba essa dotação, essa condição para ser usado no dom. Vlad Freitas fez uma pergunta relacionada aos anjos. E a pergunta é essa aqui, ó. Os anjos, nos dias de hoje, têm as mesmas funções que tinham quando foram criados? Ótima pergunta. Vamos pedindo aí para os irmãos, as irmãs que estão entrando, que cliquem aí no coraçãozinho, né? Para impulsionar nossa live e também no aviãozinho para convidar mais pessoas. Convide aí pelo menos 10 amigos,
faça o print da tela, coloque nos seus stories, para que mais gente possa participar. Depois também, claro, nós vamos retweetar, republicar, né? Aquilo Com que certeza. você colocar, e aí também dar uma visibilidade para o seu perfil, né? Uma mão lava a outra, como diz o ditado. Agora, com respeito aos anjos, nós já respondemos várias perguntas sobre os anjos. Inclusive, na semana passada tivemos aquela pergunta sobre os anjos, se eles têm livre-arbítrio, outra pergunta sobre a possibilidade de haver ou não anjo da guarda. Então, a gente sempre está falando sobre essa matéria interessante que é a angelologia, né? Ou angelologia. Eu prefiro falar angelologia, porque o termo no grego é angelos. E eu falo angelologia para não confundir com angiologia, que tem a ver com outra coisa, da medicina, não tem nada a ver com teologia. Então, dentro da angelologia, você tem vários ensinamentos importantes. E essa pergunta é interessante, se os anjos hoje teriam as mesmas funções quando foram criados. Veja, os anjos de Deus, eles continuam com as mesmas funções, são espíritos ministradores, só que eles, conforme nós explicamos na semana passada, eles já foram confirmados como anjos santos. Deus criou, claro, todos os anjos como anjos santos, anjos bons, mas os anjos foram seres também dotados de livre vontade, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo, nem mesmo os anjos. Os anjos foram criados com liberdade, né? Eles poderiam escolher entre o bem e o mal. E a terça parte, nós sabemos, rebelou-se contra Deus, seguiu a Satanás, se rebelou contra Deus, e essa terça parte dos anjos foi confirmada como anjos caídos. Esses anjos caídos não podem mais se arrepender. Engana-se quem pensa, os anjos poderão um dia... Não, eles já foram confirmados, eles são anjos caídos. O destino deles já foi selado, já foram julgados por antecipação. O próprio diabo também, Jesus falou, né, que aquele que já foi chamado de Lúcifer, né, no latim, é bom dizer que o termo Lúcifer não está no texto original dessa forma, né, é um termo que deriva do latim, aquele que traz luz, Lúcifer, né? Então, Satanás, que um dia foi esse anjo de luz, hoje ele é um anjo caído, foi confirmado como tal, e Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, o principal anjo caído, ele já foi julgado, ele já está julgado, ou seja, a sua carreira está em descensão sempre, o seu destino final já está selado, mas ele está ainda agindo por permissão de Deus. Então, os anjos caídos já estão confirmados, eles só fazem o mal. Os anjos de Deus, o que aconteceu? Eles mantiveram a sua primeira condição, seu primeiro estado, digamos assim, seu estado original, o que a Bíblia chama do principado. Eles guardaram o seu principado. Então, eles têm as mesmas funções. Miguel, como o arcanjo, né? O principal, porque o termo arcanjo fala de um anjo líder, né? Arque, você sabe que é um prefixo que tem a ver com liderança, com comando, com chefia, né? Monarca, o rei, né? Mordomo, né? Ou melhor, mordomo não, veja bem, mordomo é mor, né? Que também é semelhante, mas tem arcebispo, monarca e tem o arque no meio, né? O mordomo eu acabei citando por causa do mor, que também tem uma semelhança aí com arque, né? Então, da mesma forma, Miguel, como arcanjo, esse arcanjo, né? É o anjo-chefe, é o anjo, então ele mantém essa condição. Gabriel, um anjo importante, os querubins, os serafins, os anjos de maneira geral, como espíritos ministradores. Então, os anjos, eles mantêm, os anjos que se mantiveram fiéis, tementes a Deus, obedientes, eles mantêm as mesmas funções para as quais eles foram criados.
Maravilha, meu pastor. Recentemente, numa das nossas lives, esse tema da próxima pergunta, ele voltou ali e os irmãos estavam discutindo entre si, né, a respeito do candelabro. Deixa eu, antes disso aqui, mandar uma saudação para todos os nossos irmãos que já se apresentaram aqui, os irmãos do Pará, do Ceará, agora do Tocantins. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Rony, lá da Bolívia, Deus abençoe grandemente. Vamos lá, candelabro é um símbolo do judaísmo e não do cristianismo? Sim, o candelabro, a priori, é símbolo do judaísmo, é símbolo ligado aos judeus. Não tem problema nós usarmos, eventualmente, se algum crente quiser ter um candelabro em casa, não tem problema nenhum, mas não é símbolo do cristianismo. Claro que tem uma representação lá, quando diz que Jesus anda no meio dos 7 castiçais, nesse sentido, né? Agora, a rigor é algo que vem realmente do judaísmo. Agora, é bom distinguir o seguinte: quando se fala de candelabro, castiçal ou candeeiro, que também é chamado de menorá, né? Nós estamos falando, claro, do castiçal de 7 braços, porque tem também o candelabro de 9 braços, ou 8, na verdade, porque o do centro é apenas para acender os 8. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse candelabro de 9 braços, ou 8, ele tem uma representação com aquela festa do Hanukkah. Inclusive, esse candelabro de 9 braços é chamado de Hanukkah, né? Que tem a ver com a festa de Hanukkah, que celebra a vitória que Deus deu ao povo de Israel no período interbíblico, quando, nós até falamos disso em escatologia, quando Israel estava sob o domínio grego, né? E aquele homem perverso, o Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, né? Era um domínio seleucida, né? Ou dos Seleucos. Então, o que acontece? Ele ali proibiu os judeus de prestar o seu culto a Deus, ele profanou o templo, ele sacrificou porco dentro do templo, ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo. E aí, os macabeus, isso não está na Bíblia, nos 66 livros inspirados, mas está nos livros apócrifos, né, que a igreja romanista chama de deuterocanônicos, ou seja, livros que têm uma inspiração, que foram inspirados posteriormente. Deutero quer dizer segundo, né? Ou seja, assim como Deuteronômio é uma repetição da lei, da mesma forma eles dizem que esses deuterocanônicos também têm inspiração. Mas você sabe que quando eles foram reconhecidos como tais no Concílio de Trento, né? No século XVI, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado há muito tempo, então os próprios judeus não aceitam esses livros como inspirados. Mesmo assim, os livros de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, apresentam dados históricos que são verdadeiros, que são confirmados pelos próprios judeus, que foi quando teve origem essa festa do Hanukkah, vamos dizer assim, porque os macabeus, né, Judas Macabeu, Matatias, né, o seu pai, os seus irmãos também, eles se rebelaram contra o domínio grego e eles, milagrosamente, porque quando falamos da Grécia, a Grécia então era um império, né, que dominava o mundo, antes de ser dominado por Roma, e aqueles poucos judeus se rebelaram, conseguiram retomar ali a sua soberania. Eles reedificaram o templo, por assim dizer. O templo não estava destruído totalmente, mas eles conseguiram ali restituir o culto, né, a Deus. E diz a história que quando eles entraram lá na sala para pegar o azeite, que era um azeite extra virgem, para acender o candelabro, só havia um pequeno frasco. E aquele pequeno frasco só dava para acender o castiçal, o candelabro, para que as luzes ficassem acesas por um dia.
E para fazer aquele azeite, levava-se 8 dias. Né? Então, ele só tinha aquele pequeno frasco. E eles, quando colocaram o azeite naquele candelabro, o azeite milagrosamente durou 8 dias. Né? Então, a festa do Hanukkah, ela celebra justamente isso. O azeite ali, ele foi milagrosamente, serviu para 8 dias, dando tempo para fazer mais azeite, né? E a lâmpada as lâmpadas ficaram acesas por 8 dias. Por isso que o candelabro do Hanukkah, o chamado Hanukkah, ele tem 8 braços, na verdade, que são 4 de cada lado, celebrando esses 8 dias em que o candelabro ficou aceso. Esse do meio, essa vela do meio, é só para acender as outras. Então, eles pegam essa vela do meio, acendem, e aí acendem as outras 4 de cada lado, são 8, representando aqueles 8 dias. Eu acabei dando aqui uma explicação longa, né? Mas para distinguir o menorá do Hanukkah, que são 2 tipos de candelabro. O menorá tem 7 braços, sendo um central e 3 de cada lado. E o Hanukkah tem 9 braços, né? Ao todo, 4 de cada lado, e o central que é usado para acender os outros, né? Por causa dos 8 dias lá em que o candelabro ficou aceso. Mas assim, rigorosamente, o castiçal, ou menorá, ou candelabro, na verdade, algo representativo para Israel, porque foi colocado inicialmente no tabernáculo, depois também no templo, né? E no Novo Testamento, claro, é mencionado, mas no sentido ali quando Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus anda no meio dos 7 castiçais, ali fazendo-se uma aplicação à igreja, não é? Mas originalmente o candelabro tem a ver com Israel. Não existe nada místico ligado ao candelabro. O cristão que quiser ter um candelabro em casa como ornamento é uma coisa. Agora, querer dizer que tem um significado e tal, e o azeite... A turma gosta disso, né? Aí já é querer trazer para o cristianismo um misticismo, né? A arca, né? Hoje em dia tem pregador que vende arca, e arca grande, arca pequena, e candelabro, e tanta coisa, e um cristianismo judaizante, né? Ao que Paulo se opôs, né? Lá em Gálatas, de maneira muito clara. Então, tomemos cuidado com isso. Uma coisa é você ter um ornamento, outra coisa é você ter aquilo como uma peça mística, algo que vai trazer bons fluidos, etc. Aí já é misticismo. Aí não cola, né? Não cola, verdade. Aí já fica difícil para colar. Pois bem, o Luciano Alves, ele pede uma explicação simples, rapaz. Me explica aí os 10 mandamentos. O pessoal é exigente, né? Rapaz, olha lá, os 10 mandamentos. Para não tomar muito tempo, né? É bom que se diga que nós estamos estudando isso na escola dominical, né? Tivemos uma lição, aliás, é a lição dessa semana, né? Sobre a lei e os evangelhos. Então, quem quiser saber mais, esteja na escola dominical, assista também as aulas aí que... Com certeza. Aproveitando fazer uma propaganda das nossas aulas lá da Assembleia de Deus em Apucarana, né? O pastor Edson, todo sábado, tem apresentado junto com o pastor Adolfo Wilson, né? Então, você pode assistir pelo YouTube AD Apucarana e também no próprio canal do CETADB. Né? É o contrário. É o Facebook AD Apucarana e YouTube do CETADB. Mas não fica depois no YouTube do CETADB também? Não, no YouTube fica a mesma transmissão. Então, mas o YouTube do AD Apucarana também não fica? Não, no AD Apucarana não. Então tá. Então, peço desculpas aí que eu tentei ajudar. É só no ao vivo. No AD Apucarana é só no ao vivo. Tentei ajudar, mas acho que não ajudei muito. Depois eu faço a publicação do link do YouTube na página do AD Apucarana. Mas, de qualquer forma, eu aproveito, então, para enfatizar. Você pode ver lá nos canais, né, da AD Apucarana e também do CETAD. Então, e também do Círios e Borde, né? E também do Círios e Borde, com certeza. Quem é o Círios e Borde na fila do pão, né? O Círios e Borde tem lá. O Círios e Borde na fila do pão é o que está levando o pão fresquinho, rapaz.
É, ligeiro. Não, É esse desse sou jeito. eu. Não. Eu vi o pastor Evandro também aí, ó. Tem bastante coisa boa lá no canal dele. Tem também Curiosidade, curiosidades bíblicas. curiosidades bíblicas, tá sempre aí também. E eu vou mandar agora todas essas perguntas de curiosidade que o pessoal me manda, eu vou mandar para ele. Que ele gosta disso Pronto. aí mesmo. E é isso aí. Maravilha. Um vai ajudando o Nessa outro, né? pergunta, pastor, nessa pergunta do Luciano, eu acabei fazendo uma juntada com uma pergunta do Gabriel Fraga, porque o Luciano quer a explicação dos 10 mandamentos, já o Gabriel ele pediu a citação de livros que falam sobre, né, as leis do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, nazireado e tal. Tá. Não, muito bem. Então, os 10 mandamentos são o quê? São um resumo da lei, né? A lei não se restringe à lei mosaica, né, como nós chamamos. Lei mosaica não porque teve origem na cabeça de Moisés, mas porque Deus entregou a lei a Moisés. É bom que se diga isso. Porque as feministas, por exemplo, elas gostam de falar do patriarcado, não sei o quê, como se Moisés tivesse inventado. Mas foi Deus que deu a lei a Moisés. Foi Deus, viu? Então, cuidado com isso, porque senão você vai, se você continuar, você vai acabar chegando, você vai acabar dizendo que Deus é machista, né? Porque quem entregou a lei a Moisés foi o próprio Deus. Mas é chamado de lei mosaica, né? Porque Moisés recebeu a lei da parte de Deus e aplicou ao povo. Agora, os 10 mandamentos não é a totalidade da lei. Os 10 mandamentos é um resumo para que o povo pudesse guardar aquele resumo, assim, decorar, né, para ser mais preciso, e através disso lembrar-se de todos os outros preceitos, mandamentos da lei. A lei é um termo que significa aquilo que é para ser lido, né? Lei é o que é para ser lido. Então eles tinham que ler, tinham que conhecer a lei na sua totalidade. Agora, os 10 mandamentos era para que o povo se lembrasse. E tinha como destinatários originais, claro, os próprios israelitas. Não temos que tentar aplicar toda a lei mosaica a nós hoje, né? Os 10 mandamentos, claro, no Novo Testamento, eles são ampliados, com exceção do sábado. Jesus mesmo, nem Paulo, né, se preocupou com isso, mas os outros mandamentos têm princípios por trás deles. O próprio sábado também tem o princípio do descanso. Isso preserva-se, né? Mas não o fato de ter que guardar o sábado propriamente dito, né? Então, os destinatários originais, de acordo com o Êxodo 20, são os israelitas. Agora, no que tange a recomendação de livros aí que o nosso irmão Gabriel Fraga está pedindo, tem vários livros. Eu recomendaria 3. A CPAD tem o Manual do Pentateuco, né, de Victor Hamilton, da CPAD. Então, o Manual do Pentateuco, ali você vai encontrar uma explicação detalhada dos livros do Pentateuco, entre eles Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tal, que são aqueles que tratam mais precisamente das leis. Tem também o livro O Pentateuco de Paul Hoff, editora Vida, que é um livro excelente também, que eu recomendo, né? E indico um terceiro, que esse é mais exegético, que é a interpretação do Pentateuco de Peter Vogt, né? Da editora Cultura Cristã. Esse livro também é muito bom, interpretação do Pentateuco. Então, eu indico 3. Interpretação do Pentateuco, agora de trás para frente. Interpretação do Pentateuco de Peter Vogt, o Pentateuco de Paul Hoff e também Manual do Pentateuco de Victor Hamilton, este da CPAD. Maravilha. Então está aí. É só acessar o site cpad.com.br, fazer a pesquisa e liquidar a fatura, né? Passar ali o número do cartão e vamos que vamos. Pois bem, a pergunta aqui do Miqueias Araújo, ela é bastante interessante. Nós temos vários irmãos que em algum momento também fazem, né, a pergunta nesse sentido que ele também está apresentando aqui. A questão dele é justamente essa aqui, ó. Se a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, presta atenção, então as palavras de Satanás foram inspiradas por Deus? Essa é uma dúvida que muitos irmãos têm, né? Sim, eu respeito a dúvida do nosso irmão, mas em primeiro lugar, eu já queria dizer que todo crente que se preza
nunca deveria pôr essa dúvida. Se a Bíblia é totalmente... Ela é. Parta sempre desse pressuposto, tá certo? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus e o autor sagrado, né? Porque o autor sagrado e os autores humanos fluíram juntos. É uma união hipostática, né? Assim como ocorre também no caso de Jesus, que ele é plenamente Deus e plenamente homem, a Bíblia também, porque Jesus é a palavra viva. A Bíblia, como palavra escrita, ela é plenamente divina e plenamente humana. Tem também uma união hipostática. Não é um ditado verbal, não é uma inspiração de ideias, é uma união hipostática. Deus inspirou, mas quem escreveu foram os homens. E o Espírito Santo conduziu tudo isso. Essa inspiração foi dada por Deus. Agora, qual é a chave para entender isso aí? O que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Toda escritura note bem, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que é inspirado por Deus? O registro, o livro. O livro no seu todo é inerrante, é infalível. Mas não quer dizer que só tenha palavras de Deus neste livro. Só que Deus, o registro é inspirado por Deus. Então, você vai ter palavra de mentiroso na Bíblia. Você tem palavra do diabo. Você vai ver a serpente, logo lá em Gênesis, Satanás personificado na serpente, dizendo: ah, foi assim que Deus disse? Não, Deus está dizendo isso e tal e tal. O diabo falando. Só que Deus permitiu que aquilo fosse registrado para servir de lição para nós, porque tudo quanto dantes foi escrito, diz Romanos capítulo 15, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é que a Bíblia só tem palavras de Deus, mas é que todo o registro da Bíblia foi inspirado por Deus. Cada palavra que está na Bíblia tem o selo da inspiração divina. É esse o sentido. Então, mas então a Bíblia que a gente tem hoje, então não é palavra de Deus, porque as palavras não são as mesmas. Veja, a inspiração recai sobre os originais, a priori, sobre as cópias, porque veja bem, se você ler Deuteronômio, quando Deus diz lá que era para o rei escrever num livro as suas palavras, se a cópia fosse fiel ao original, a inspiração se mantinha na cópia. E na tradução também, porque Deus quer que a sua palavra seja propagada, né? Deus preserva a sua palavra. Lá em 1 Crônicas 16, 14 e 15 está escrito que Deus preserva a sua palavra até 1000 gerações. E ali eu tenho dito que é uma maneira de Deus dizer para sempre. Porque a gente poderia até ler esse texto, pastor Alex, por gentileza. Claro. Muitos irmãos às vezes me perguntam, 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 14 e 15, sobre a preservação da mensagem. Não exatamente as mesmas palavras, porque existe atualização. As mesmas palavras que eu digo o seguinte, na tradução, claro, são outras palavras, mas o sentido do original é mantido, né? Porque a inspiração recai sobre as palavras de Deus, mas as palavras de Deus em cada língua são comunicadas de uma maneira diferente. No hebraico eram umas palavras, no grego, na Septuaginta, por exemplo, já são outras. Aí depois, na Vulgata Latina, outras. Aí no inglês é outra, no português. Mas se a tradução for fiel e preservada por Deus, porque o maior interessado em preservar a sua palavra é o próprio Deus, então mantém-se a palavra de Deus mesmo em outra língua. E o que diz aí, por gentileza? 1 Crônicas 16, 14 e 15. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então, lembrai-vos perpetuamente da sua palavra, da palavra dele, né, de Deus, que ele prescreveu para 1000 gerações. Ora,
Se a gente for tomar como base, claro, se você pegar a genealogia lá de Mateus e tal, você vê que as gerações antigamente tinham uma média de 40, 45 anos, né? Com o tempo, isso foi mudando. Hoje já se fala que uma geração dura 10 anos, né? Porque a coisa está muito rápida. Mas os especialistas, mesmo hoje, se você pesquisar, eles vão dizer que uma geração, em média, ela dura cerca de 25 a 30 anos. Se você tomar como base esse tempo de 25 anos, nós não chegamos ainda a 300 gerações. Estamos aí por volta de 240, 250 gerações desde Adão. Desde Adão, porque se você pegar 6 mil anos e fizer uma conta aí, né, dividindo por esse número de 25, mais ou menos, você vai chegar a 240. Então, quer dizer, se Deus prescreveu a sua palavra para 1000 gerações e desde Adão não chegamos ainda a 300, né? Então veja que esse texto aí, na verdade, está querendo dizer que Deus prescreveu a sua palavra para sempre. A palavra de Deus jamais perderá validade. A palavra de Deus é eterna. Mas eu acabei abordando esse assunto paralelo. O que eu queria enfatizar mesmo é que a inspiração da Bíblia recai sobre o registro. É a palavra de Deus, o registro, o livro, não as palavras que estão contidas nele exatamente. Porque tem palavra de mentiroso na Bíblia, tem palavra do diabo e tal, mas Deus permitiu que tudo que fosse registrado, as narrativas, as doutrinas, os provérbios, os exemplos, tudo que está ali registrado para o nosso ensino, como diz Romanos 15, versículo 4, né? Tudo isso foi escrito. Maravilha, tá ótimo aí, esclarecido para o nosso povo. Muito bem, como vocês entendem a doutrina da justificação pela fé? É a pergunta do Nacélio Nepomuceno, que está aí na live. Eu vi que ele está aí hoje conosco. Como é que entendemos a doutrina da justificação pela fé? Como que o irmão entende, pastor? Ele falou assim, como vocês entendem, né? Se o irmão quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, meu pastor, pode chegar junto, pode mandar bala. Não, veja bem, como nós entendemos? Nós entendemos como realmente está na Bíblia, né? E nós, claro, temos uma tradição, já falamos na aula passada também, que a nossa tradição pentecostal, ela é arminiana nesse ponto, né? Nós somos herdeiros da Reforma. Lutero foi aquele homem que ficou marcado, conhecido como aquele que redescobriu, por assim dizer, a doutrina da justificação pela fé. Então, nós somos herdeiros da Reforma. Somos nesse sentido, somos reformados. A gente evita, claro, usar esse adjetivo reformado, porque hoje ele está ligado aos nossos irmãos calvinistas. E nós, da Assembleia de Deus, não somos calvinistas. Agora, o que significa a doutrina da justificação pela fé para nós? A salvação plena, ela abarca 3 bênçãos que se dão de maneira instantânea e também continuam na nossa vida, né? Que são justamente a regeneração, a justificação e a santificação. A regeneração, porque nós nos tornamos novas criaturas, somos revestidos do novo, né? Recebemos vestes de salvação, nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem, né? Então, nós somos nós temos um novo nascimento, como diz a Bíblia. Então, isso tem a ver com regeneração, porque nós temos que considerar, por exemplo, a palavra geração, a palavra degeneração e a palavra regeneração. Deus gerou, o que Deus gerou foi degenerado por causa dos efeitos deletérios do pecado, mas quando o ser humano entrega a sua vida a Jesus, ele é regenerado. É a lavagem da água, da regeneração, como diz a Bíblia. Só que a salvação, instantaneamente, abarca também a justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, diz Romanos 5, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.
Ou seja, a justificação significa que nós, a partir do momento em que nós somos salvos, nós somos considerados justos. Não justos de nascimento, não justos também perante a lei, porque a pessoa, se cometeu crimes, ela vai pagar perante a lei os crimes que ela praticou. Agora, a pessoa é justificada no que diz respeito à salvação. Ela está livre, ela não está mais sob o domínio do poder do pecado. Ela foi justificada, ela é considerada justa por Deus. E, além disso, tem a santificação, que se dá de maneira instantânea, mas também tem o seu aspecto progressivo e depois perfectivo, porque a pessoa é santa, considerada santa instantaneamente, por isso que Paulo, nas suas cartas, ele se refere aos crentes como santos, não porque são santos de nascimento, mas porque foram santificados, né? Foram santificados pela lavagem da água, pela palavra, ou seja, foram santificados no ato da salvação, mas devem permanecer sendo santos, é o aspecto progressivo, né? Seguir a paz com todos, a santificação se a qual ninguém verá o Senhor, e depois virá também o aspecto perfectivo da nossa santificação, quando nós formos glorificados, né? Então, a justificação, ela tem a ver aí com o fato de que nós somos declarados justos, e isso ocorre inteiramente pela graça. Nós recebemos pela fé, mas inteiramente pela graça, pelos méritos de Cristo, porque ele morreu e ressuscitou, diz a Bíblia, para a nossa justificação. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esta dádiva maravilhosa, essa bênção gloriosa, que é a bênção da justificação. Maravilha, pastor. Eu separei o texto de Romanos capítulo 10, que eu até mencionei, foi dos primeiros textos que eu decorei, né, quando aceitei a fé. O texto-chave é o versículo 9, mas tem outros que completam a ideia. A saber, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Paulo vai completando o pensamento dizendo assim, ó, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha aí. Maravilha. Resolvido. Justificação pela fé. Para encerrar, meu pastor, de hoje, vamos lá para a maçonaria. Você vê como é que o negócio ele vai de um lado para o outro, né? Nós estamos falando da justificação pela fé e agora vamos falar da falta dela. Né? O que dizer sobre a maçonaria? Há pastores maçons? É a pergunta do Cláudio Lima, que também está na live. Eu vi que ele chegou aí conosco hoje. Cláudio Lima. Não é bem uma pergunta bíblica, né? De fato. Mas acabou entrando aí, vamos responder. Porque eu acho que tem a ver com alguma coisa que a gente respondeu sobre a Bíblia, e aí o pessoal tem curiosidade sobre isso. Sobre porque práticas e costumes, né? Hoje em dia tem muita gente aí na internet que fica falando que pastor fulano é maçom, que pastor Beltrano é maçom, que não sei quem vai cumprimentar e pega na mão e abraça é maçom, e que a igreja é maçom, as igrejas que têm triângulo e tal, aquela arquitetura mais gótica e tal. Então, tem muita calúnia aí na internet e tem crente desavisado que fica dando ouvido a esse tipo de coisa. Então, eu nem falei nada, eu nem comentei nada com o irmão, porque quando eu vi essa pergunta, eu podia até ter comentado, pastor, essa pergunta aqui acho que não está na série. Não é nesse correta. Bloco. De fato. Mas eu fiquei quieto porque eu queria ter essa oportunidade, justamente, de falar sobre essa questão, né? Porque, veja bem, a maçonaria, claro que nós temos preocupação com a maçonaria. A maçonaria é podemos chamar de uma seita secreta, né? E que, inclusive, já esteve envolvida aí, por exemplo, com muitos assuntos ligados à história, né? Por exemplo, duas das maiores revoluções da Idade Moderna, a chamada Revolução Americana, em 1776, e a francesa, em 1789, tiveram influência direta aí de maçons,
né? Personalidades importantes como Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I, Churchill, Mozart e tantos outros, né? 14 presidentes dos Estados Unidos, né? Eram maçons. Então a maçonaria, ela realmente já teve grande influência sobre o mundo. O termo maçom, do inglês mason ou do francês maçon, né? Significa pedreiro, mas não vá pensar que os pedreiros agora são maçons, né? Porque tem gente que leva... Faz associação. Faz associações absurdas aí, realmente, porque pedreiro, no tempo em que esse termo surgiu, não era o pedreiro como nós conhecemos hoje. Na época tinha a ver com atividades, né? De arquiteto, de engenheiro, de empreiteiro, era nesse sentido. Agora, e aí deu origem à maçonaria, que tem a ver com esse termo maçom, no grego, que quer dizer construtor, pedreiro, por assim dizer. As reuniões dessa sociedade secreta se dão a portas fechadas, em salões sem janelas, geralmente, com rituais cheios de símbolos obscuros. E as doutrinas e práticas maçônicas, sem dúvida nenhuma, claro, são contrárias ao cristianismo. Agora, também, para sermos justos, tem muitos mitos, tem muitas lendas em torno da maçonaria. E os próprios maçons, claro, eles afirmam coisas que são absurdas, como, por exemplo, de que a maçonaria existia desde o Egito Antigo e que Salomão era maçom e que Salomão ele ergueu o templo daquela forma porque teve influência também lá de um maçom chamado Irã Abif, né? Então são coisas absurdas. E aí entramos nesse campo das calúnias também, porque o irmão pergunta se há pastores maçons. Claro que há, claro que há. Agora, aqueles que são, não vão dizer que são. E nós também não temos que ficar julgando as pessoas e dizendo que qualquer sinal indica que a pessoa é maçom, porque isso aí é calunioso. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Então, por exemplo, se eu aperto a mão de uma pessoa, ou um outro exemplo, né, a assinatura. Eu, por exemplo, quando eu assino, a assinatura tem 2 pontinhos, mas já teve 3. Eu usava 3 por quê? Porque no meu nome tem 3 Is. Ciro Sanches Zibord. Então tem o I do Ciro e tem os 2 Is do Zibord. Então eu fazia minha assinatura e colocava 3 pontinhos. Aí eu criei essa assinatura muito jovem, eu era office boy na época, um adolescente, nem sabia nada de maçonaria, criei essa assinatura e mantive. Aí, depois de um tempo, eu fui assinar, alguém falou assim, você é maçom? Por quê? Não, esses 3 pontinhos é da maçonaria. Aí que eu fui pesquisar, que eu fui perceber que tem a ver lá com 3 elementos, lá sabedoria, beleza, força ou coragem, alguma coisa assim. E aí eles usavam isso. E é um código, né, para identificar. Aí eu falei, opa, eu não sou maçom, mas eu não vou usar isso, porque senão alguém poderá. Aí eu comecei a usar 2 pontinhos, que são os 2 Is do Zibord, né? Então eu mantive. Eu assino e coloco 2 pontinhos, que é os Is do Zibord. Então, mas eu mudei, eram 3. Então tem pessoas, alguém poderá dizer, se eu continuasse colocando 3, pastor Ciro é maçom. Ou se não, vai apertar a mão de alguém. Olha, pastor Ciro, você viu como ele segurou a mão, né? Ah, o pastor Ciro deu um tapinha nas costas do irmão. Porque os maçons têm alguns códigos entre eles. Isso aí eu tenho um livro que eu já estive pesquisando sobre isso. Só que não é o simples bater de mão nas costas, um tapinha nas costas. Eles trocam de posição e tal, justamente para identificar os maçons, né? E tem inclusive a graduação dele dentro da ordem da maçonaria. Exatamente, dependendo do sinal que a pessoa utilizar, né? Mas aí, como as horas já me mandam parar, só para resumir então, meu querido irmão, há pastores maçons? Eu afirmo que sim, porque eu sei que há, né? Eu sei que há, e alguns já foram até, de fato, se comprovou que eram, alguns até confessaram, né, já. Então eu sei que há.
e também há brigas, há disputas de igrejas históricas até por conta disso, de pastores que são maçons, pastores que não são, pastores que apoiam a maçonaria. Eu não vou aqui falar nenhuma denominação para não gerar nenhum problema aí com alguns irmãos, mas a gente sabe que existem. Agora, o alerta que eu faço para que tenhamos cuidado, para não sairmos caluniando pessoas por conta de sinais, ou como pessoas fazem, de falar que o templo, porque tem o formato de uma pirâmide e tal, que é maçom, porque tem 3 colunas, ou nada disso. Né? Não tem nada que ver. A arquitetura teve uma época em que predominava determinado tipo de arquitetura, mas não quer dizer que isso te permita relacionar diretamente com a maçonaria e sair acusando as pessoas, as igrejas. Tem várias igrejas nossas que têm formato de triângulo, tem formato de pirâmide, tem arquitetura gótica, que não tem nada que ver com maçonaria, né? Era uma arquitetura da época, que era utilizada na época, e que várias igrejas adotaram, mas cuidado para não sair generalizando e chamando os pastores. Há pastores maçons? Mas são poucos, aí é uma exceção, e aqueles que são não vão dizer que são, evidentemente, porque é uma sociedade secreta, né? As paredes não têm nem janelas, para você ter uma ideia, porque eles não querem que as pessoas saibam do que acontece lá dentro, mas que Deus os guarde, porque quem está ligado a isso, claro, está ligado a algo que, pelo que nós já estudamos em heresiologia, nós sabemos que não tem nada a ver com o cristianismo, é praticamente uma seita realmente contrária ao que a palavra de Deus diz. Maravilha, meu pastor, que joia. Olha aí, como você diz, o tempo foi, né? E nós retomamos, então, na semana que vem, o que podemos pontuar sobre a verdadeira doutrina bíblica. O espinho na carne, aquele que Paulo se refere. Essa é boa, hein? É um espírito demoníaco? Fala um pouco sobre o sábado. A oração da fé pode muito. E não tudo, não é verdade, pastor? Procede. Olha só. Pastor Alex, a irmã Rosane, que é minha vizinha aqui de Niterói, ó. Vai ficar gravado. Fica gravado. Fica gravado e amanhã a gente disponibiliza também. A gente disponibiliza também no YouTube. Mas vai ficar disponibilizado já que assim que acaba já vai estar disponível. Pois bem, meu pastor, nós queremos louvar a Deus por mais esta nossa aula de número 98 hoje. Olha que benção. E retomamos na próxima quarta-feira, toda quarta-feira, 22 horas, nós estamos aqui para uma aula dessa, onde estamos respondendo as perguntas, as que os irmãos enviam por meio dos comentários na própria aula, na própria live, também através dos comentários que são colocados no na nossa conta do CETADB no YouTube, ou ainda as perguntas que os irmãos enviam pelas nossas redes de contato, né? Através de e-mail, através dos atendentes aqui da escola, enfim, a gente está aí procurando um meio de ajudar os irmãos, dirimindo as dúvidas que porventura surjam. Pastor Ciro, as suas considerações finais para que a gente possa, então, fazer o encerramento da nossa aula de hoje. Amém. Agradecer por mais essa oportunidade e parabenizar o nosso CETADB, que nesse mês de fevereiro está completando 12 anos, e continuar pedindo orações pelos moradores da região serrana, especialmente Petrópolis, que estão enfrentando essas grandes dificuldades, perdas, né? Só Deus para ter misericórdia ali daquele povo, né? Amém, amém. Nós vamos sim intensificar as orações nesse sentido. Está sendo criada diversas redes de coleta, não é? E também de contribuição. Na medida do possível, você contribua, porém, e procure verificar antes, porque também surgem nessas épocas oportunistas, os oportunistas, né? Que recolhem dinheiro que não aplica nessa necessidade, que recolhem donativos que não são aplicados para essa questão. Então, procure primeiro verificar a seriedade da instituição que está pedindo as contribuições, e você, uma vez que constate essa seriedade, podendo contribuir, faça isso, porque certamente isso é louvável, não é?
Só quem passa uma situação difícil dessa é que sabe a importância de um donativo. Nós agradecemos o pastor Ciro, não é, por mais esta participação na aula aqui do CETADB. O CETADB completa 12 anos de idade sexta-feira. Sexta-feira, depois de amanhã, 12 anos de idade, e a gente vai realizar alguma coisa diferente nessa data. Deus abençoe os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Aqueles que desejarem implantar curso de teologia em suas igrejas, acesse o nosso site, cetadb.com.br. Tem ali as informações. Tendo dúvida, tem ali também o linkzinho para você nos chamar pelo WhatsApp. E aí a nossa rede de atendimento vai estar à disposição para estar lhe ajudando. Vamos estudar teologia através do CETADB. Deus abençoe, na paz do Senhor. Até a próxima aula. Amém.